Vamos ver agora o algoritmo de troca de páginas FIFO First In, First Out. First In, First Out, uma fila, né, pessoal? Então, qual que é a ideia aqui desse algoritmo super simples? É que ele mantém uma lista ligada de todas as páginas na ordem que elas foram carregadas na memória. E a primeira página que foi carregada na memória, né, a primeira página da lista, é a página que vai ser trocada. A desvantagem desse algoritmo é que essa página que vai ser removida, porque ela foi carregada antes, ela pode estar sendo utilizada frequentemente e aí a gente vai ter problemas. Bom, eu vou mostrar aqui nessa transparência como é que funciona o algoritmo, o FIFO, tá bom? Então, vamos supor que eu tenha o meu sistema esteja acessando as seguintes páginas. Página 0, 1, 2, 3, nessa ordem que está aqui. Então, a primeira vez que ele acessa a primeira página, que é a página 0, a página 0 não está carregada na memória. Então, a gente tem aqui um page4, tá? Aí, quando ele acessa a página 1 nunca foi carregada na memória. Então, outro page4. Página 2 nunca foi carregada. Aqui, aí ela vai ser carregada. Página 3. E vai indo assim. Então, se a página já foi carregada na memória, não tem o page4, né? Então, por exemplo, aqui, quando ele vai acessar aqui a página 0, como a página 0 já foi carregada na memória, não existe o page4. Vocês estão vendo aqui que a gente está colocando o 01, o 0 tal, na ordem que está vendo formando a fila. Tá vendo? Isso aqui é uma fila que tá se formando. Ó. Entrou o 0. Esse daqui é youngest, é o mais novo, né? A página mais nova. Ele foi carregada, é a página mais nova carregada. Então entrou o 0, depois entrou 1, tá vendo? Ó, 0, 1 tá formando uma fila aqui, ó. Depois entrou o 0, 1, 2, formou 0, 1, 2. Depois ele tá pegando aqui 1, 2, 3, que é esse 1, 2, 3 que tá aqui, daí formou 1, 2, 3. Depois o 0 é o mais novo, né? E o 3 do meio, o 2 o mais velho. Daí formou aqui o 2, 3, 0 e tá vendo, vocês estão vendo aqui como que tá sendo formado, né? Então, quando entra esse cara aqui entra na posição do mais novo, esse que está aqui passa para cá, esse que está aqui passa para cá. Aí entrou 4 entra no mais novo, esse que entrou aqui passa para cá, esse que entrou 0. Não, aqui quando deu o page4 aqui do 0, olha só o que aconteceu. O 0 já estava carregado na memória. Então o 0 ele não entra. E como ele já estava carregado na memória, ele é o oldest page. Ele continua nessa posição, tá? Aí tem o acesso do 1. O 1 já estava carregado na memória, ele continua na posição que ele estava. Aí deu o page4 do 2. O 4 vai para cá, o 1 vai para cá. E o 0, mesmo que ele tenha sido acessado recentemente, como ele foi carregado há mais tempo no passado, ele era a página mais velha, deu um page4 que está aqui. Bom, pessoal, acho que ninguém tem dúvida aqui de como que a gente preencheu essa tabelinha, né? Mas em se preenchendo essa tabela, a gente tem aqui que um computador com 3 page frames e 9 page4s. Tá? Isso daqui e o algoritmo que a gente está usando é o first in, first out, tá bom? Teve uma pessoa chamada Ballad. Esse Ballad, ele pensou em uma coisa interessante, que seria o seguinte. Bom, o que vocês acham? Vocês acham que computadores que têm mais page frame, computadores com mais memória, eles dão mais page4s ou menos page4s que computadores com menos memória? O que vocês acham, pessoal?
Onde que a gente vai ter? Onde tenho mais pageFoss. Daí você tem que assinalar um dos dois. Computador com mais memória ou computador com menos memória. Bom, pessoal, se você assinalou computador com mais memória, está totalmente errado, né, pessoal? A gente tem mais pageFoss em computadores com menos memória. Isso é óbvio, né? A gente tende a ter isso. Mas o Ballard, ele descobriu que é possível, assim, casos extremamente raros, né? A gente ter mais pageFoss em um computador com menos memória. Por isso que é chamado aqui de anomalia. A anomalia é uma coisa que não acontece normalmente, né? Uma coisa bastante rara de acontecer. Então, onde que eu tenho mais pageFoss? Computadores com mais onde que eu tenho mais pageFoss? Computadores com menos memória. Mas pode acontecer uma anomalia e em um computador com mais memória eu ter mais pageFoss. Em uma anomalia, em uma condição assim esdrúxula, né? Aí é o Ballard, ele pensou aqui em um computador aqui com 4 pageframes, com a mesma sequência de vinda de páginas, ó, 0, 1, 2, 3, 0, tá vendo? A mesma sequência. E nessa mesma sequência, nesse computador com 4 pageframes, ele fazendo as mesmas coisas, ele viu que tem 10 pageFoss, tá? Então é isso daí.